Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu vou trazer para vocês aqui um vídeo aqui só complementar de uma escultura que eu fiz por encomenda. Porém eu não vou postar a escultura completa, né? A confecção completa. Eu já trouxe um animal desse aqui para o canal, que é um mamute lanoso. Porém esse aqui eu vou fazer numa escala um pouco maior, ele vai ser feito na escala 1:20. E eu vou só comentar um pouco aqui sobre os tipos de textura que eu fiz nele e dar umas dicas de como vocês podem fazer. Eu já fiz aqui a base do corpo do mamute aqui, como vocês podem ver. Já tem vários vídeos aí de como eu faço a escultura. Quem assiste o canal já sabe que eu faço aqui a primeira camada de massa, né? E aqui eu cobri a primeira pata dele com a massa tingida de marrom. E com essa ferramenta aqui, vocês podem usar outra parecida se vocês tiverem, até de silicone, mas geralmente eu costumo usar essa aqui. Eu vou fazer aqui a textura das unhas dele, né? Vou esculpir as unhas. Então dessa maneira aí que eu faço o contorno da unha, circulando aí com a ferramenta achatada dessa forma. E primeiro aqui eu vou mostrar para vocês como eu fiz essa textura mais fina utilizando essa ferramenta. Como vocês podem ver no vídeo, eu sigo sempre a textura em uma direção só, nessa forma aí de fazer texturas de pelo. Como é só a textura mais fina, então eu faço aí consecutivamente uma textura mais rala, né? Não muito fundo. É importante você pôr uma camadinha considerável assim de massa, um pouco grossa, né? Não pôr uma camada muito fina, senão a textura não vai pegar bem, vai ficar muito rala. E eu vou seguir nesse padrão, sempre numa direção só. Se você misturar várias direções, vai ficar aquele negócio meio bagunçado, né, na textura. Então eu vou seguindo aí tudo numa direção só. Vou dar uma acelerada aqui no vídeo para vocês verem. E você pode fazer também. E agora aqui vamos fazer a textura mais grossa. Podem ver aí que eu faço uma camada razoavelmente fina, mas também não tanto, para que a textura consiga fixar bem. Aí eu coloco água para grudar em ambos os lados da escultura. Depois eu vou fixar com os dedos aí e texturizar. Essa aqui já vai ser uma textura um pouco mais grossa do que a das patas, porque aqui é para representar uma camada de pelos mais densos, né, nessa região aí das costas e do lado aí do animal. Então eu já vou fazer uma textura mais longa. Vocês lembram aí que no começo eu fiz os riscos aí mais curtos, e aqui eu vou fazer ele mais longo e mais curvado. Eu vou fazer aí essa curvatura meio que ondulada assim, e aqui eu vou dividir nas pontas aqui do pelo com os dedos mesmo.
E é importante você umedecer a massa também, porque o biscuit ele vai ressecando com o tempo, e se você fizer na textura seca ele vai rachar. Então você vai umedecendo aí com a ponta dos dedos mesmo. Para fazer essas ondulações melhores aí, eu uso o lado também, né, da ferramenta, não só a ponta. E ela ficou assim um pouco grosseira. E agora eu vou dar uma amenizada aqui com um pincel. Eu vou molhar a ponta do pincel e vou aplicar ele com um pouco de força aí em volta das ranhuras, para deixar a textura um pouco mais fina e menos grosseira. E aqui eu vou aplicando mais uma textura curta, né? A ranhura curta por cima dessa mais grossa, para dar mais um detalhamento aí nos pelos. E para fazer a pintura dos marfins aqui eu usei o branco misturado com o amarelo para começar a cor inicial aí de base. E consiste em você misturar e pôr um pouco de água para a tinta não ficar muito grossa também, né? Tem que ficar
meio que um creme. E eu vou usar esse pincel fino aí de ponta para pintar o marfim. E agora a gente vai dar um envelhecido no marfim. Eu vou usar aí um marrom e eu vou pintar na base dele um pouco mais escuro, porém eu vou transicionando aí, deixando um pouco mais fraco, de acordo com que o pincel vai chegando na base, né, da base até a ponta do marfim. Para fazer isso, eu acrescento aí a cor base só na ponta, e enquanto eu vou passando o pincel aí, descendo, né, eu vou deixando ele um pouco menos sujo de tinta. Eu vou gastando a tinta só na base, e quando eu vou descendo aí, a tinta já vai ter sido usada na parte de cima, ela vai estar mais fraca. E se por acaso acontecer do pincel ter muita tinta ainda, você pode limpar também aí no local onde você está armazenando a tinta para pintar. Tipo, aí eu estou usando essa tampinha aí. Podem ver que eu vou dando uma amenizada e usando a água também para diluir, para que o marrom ele não fique tão forte após a base aí do marfim. E na pintura do mamute eu vou usar aqui primeiro um marrom misturado com esse cinza mais claro, e eu vou fazer aí a mistura da tinta com um pouco de água também para fazer a diluição. E essa vai ser a pintura de base do mamute. Vou usar um pincel aqui mole, dissolver a tinta com um pouco de água para ficar melhor de fixar. E eu vou pintar aí toda a escultura, lembrando que a escultura aqui já secou. Então você não deve fazer isso com a textura ainda mole, porque vai estragar. Você tem que esperar pelo menos aí, dependendo do tamanho da escultura, umas 4 horas, talvez um dia de garantia. Se for uma escultura grande, provavelmente você vai ter que esperar o dia mesmo, para que a sua textura não solte quando você for pintar. Isso também vai depender do clima da sua região.
Depois de pintado e já seco, eu vou fazer aqui uma pintura a seco por cima para clarear essa textura. E eu usei o cinza, só o cinza mais claro que eu usei com marrom aí no início do vídeo, mas dessa vez vai ser só ele. E um pincel mais duro para fazer essa pintura a seco por cima. Aqui eu usei também um amarelo um pouco mais claro, meio transitivo para marrom, para fazer esse clareamento aí. Para fazer o olho eu pintei ele aí com a base de preto. Vou colocar aqui um branco, bem dividido aí no centro, deixando a bordinha preta em volta. E o olho desse mamute aqui o cliente me pediu para fazer amarelado. Nessas pinturas assim de olho, eu recomendo vocês usarem um pincel de ponta fina, pequeno. E para pintar as unhas também eu fiz aqui a pintura a seco, misturando o marrom com o amarelo. E se você assistiu até aqui, já deixa o like, comenta e curte o vídeo aí. Compartilhe com alguém, verifique sua inscrição no canal.
você quer uma escultura, uma encomenda feita por mim, entre em contato lá no direct do Instagram, por lá a gente combina. Um abraço e até o próximo vídeo.